estimativa? Mais isso, não. Estimativa depois. Som. Boa noite a todos, público presente, a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Meu nome é Lucas Fernandes, vereador dessa casa, e vamos dar início à audiência pública do projeto de lei número 45 de 2024, que é a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária de 2025. Das exigências legais. A Constituição Federal, no seu artigo 165, inciso 2º e parágrafo 2º, impôs ao administrador a obrigatoriedade da elaboração da Lei de Diretriz Orçamentária, cuja regulamentação foi estabelecida pelo artigo 4 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, transcritas a seguir. Constituição Federal, artigo 165, inciso 2º e parágrafo 2º. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Lei Complementar número 101 de 2000, artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e, primeiro, disporá sobre equilíbrios, receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea A do inciso 2º deste artigo, no artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 131. Normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Demais condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Parágrafo 1º. Integrará o projeto de lei de diretriz orçamentária, anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas às receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício que se referirem e para os dois seguintes. Parágrafo 2º. O anexo conterá ainda: primeiro, a avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. Segundo, demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as
como as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evitando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Terceiro, evolução do patrimônio líquido também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Quarto, avaliação da situação financeira e autorial dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador, dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza autuarial. Demonstrativo da expectativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Parágrafo 4º. A mensagem que encaminhará o projeto para a União apresentará em anexo específico os objetivos das políticas monetárias, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para os seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. Diante dos textos legais, verifica-se que a LDO tem por objetivo estabelecer as diretrizes, metas e prioridades a serem consignadas na Lei Orçamentária Anual. Deverá evidenciar, portanto, dentro das suas prioridades, os programas governamentais constantes do Plano Plurianual a serem contemplados na LOA, bem como estabelecer os eventuais programas prioritários que não tenham a característica de duração continuada, portanto não inseridos no PPA, para os quais devem ser previstos recursos orçamentários para sua execução. Tratará ainda sobre as alterações na legislação tributária e metas de receitas que viabilizarão a execução dos programas governamentais. Fases da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Compreende as fases da Lei de Diretrizes Orçamentárias: preparação, elaboração, aprovação, execução e alteração. Preparação. Compreende o levantamento das prioridades estabelecidas pela administração pública e dos objetivos estratégicos, das diretrizes e das informações de caráter geral, voltadas à elaboração da proposta orçamentária anual. Pressupõe-se que tenha atendido a esta fase o levantamento e diagnóstico dos problemas, melhorias, necessidades, potencialidades que demandarão as ações governamentais para as quais deverão ser consignados créditos orçamentários na Lei Anual Orçamentária. Para tanto, há necessidade de participação conjunta de uma equipe multiprofissional e setorial para que o diagnóstico a ser elaborado seja efetuado o mais próximo da realidade e das necessidades dos diversos setores do município, devendo estabelecer metas de receita, despesa e de resultados a serem consignadas na Lei Orçamentária Anual. Observe-se ainda que a proposta orçamentária deverá cumprir os princípios da unidade, universidade e anualidade, previstas no artigo 2º, 3º e 4º da Lei Federal nº 4.320, de 1964, ou seja, agregar as prioridades e metas a serem estabelecidas tanto na administração direta como na indireta. Agora eu passo a palavra para o assessor contábil, Nilson Pereira da Silva, que dará continuidade nessa audiência pública. Obrigado, vereador. Boa noite a todos. Boa noite aos presentes, aos internautas que estão nos seguindo. O projeto de lei hoje que nós estamos aprovando se refere ao projeto número 45/2024, que é a Lei de Diretriz Orçamentária para 2025. A audiência de hoje cumpre a legislação vigente e tem a finalidade de expor à população as atividades e projetos previstos para o exercício de 2025, de forma a demonstrar a transparência da administração à comunidade. Serão revistos no PPA e na LDO. A LDO é uma lei de diretriz orçamentária
é um instrumento de planejamento que tem por objetivo estabelecer as diretrizes, prioridades e metas da administração, orientando a elaboração da proposta orçamentária de cada exercício financeiro, formado pelos orçamentos fiscais de investimento das empresas públicas e da Seguridade Social. Deverá compatibilizar as políticas, objetivos e metas estabelecidas no plano plurianual e ações previstas nos orçamentos para sua consecução, promovendo, em prazo compatível, um debate sobre a ligação e adequação entre receita e despesas públicas e as prioridades orçamentárias. Os critérios para a elaboração da lei orçamentária anual terão de ser necessariamente os contidos na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na legislação infraconstitucionais, nas leis municipais, se houver, e obrigatoriamente ser compatível com o PPA. A Constituição Federal traz que, no seu artigo 165, inciso 2, parágrafos 5 a 8, impôs ao administrador a obrigatoriedade na elaboração do planejamento orçamentário, cuja a regulamentação foi estabelecida através do artigo 4 da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, a própria Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 4.320/64, bem como o Estatuto da Cidade e leis municipais, delinem conteúdo para o planejamento municipal, a obrigatoriedade, a compatibilização com o PPA. No seu artigo 166, parágrafo 3º, as emendas ao projeto de lei orçamentária anual ou ao projeto que modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária, indique os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídos a que incide sobre dotação para pessoal e seus encargos, serviço da dívida, transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal, ou sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões, ou com dispositivos do texto de projeto de lei. Ainda o artigo 166, parágrafo 4, as emendas ao projeto de lei orçamentária não poderão ser aprovadas quanto incompatíveis com o plano plurianual e lei de diretriz orçamentária. Em seu artigo 167, são vedados o início de programa ou projeto não incluído na lei orçamentária anual, nenhum investimento cuja a execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão do plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade fiscal. Aqui nós podemos citar os créditos especiais que são realizados durante todo o exercício da administração do Executivo, são recursos recebidos como do federal, como estadual, e o procedimento é fazer a abertura desse crédito especial, na qual tem que ser incluído na lei orçamentária anual. O artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz o seguinte: são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público, os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas nesse documento. O artigo 48, a transparência será assegurada também mediante incentivo à população, à participação da população, a participação popular e a realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos planos de lei de diretriz orçamentária e orçamentos. O Executivo, propriamente, estará encaminhando, dispondo, acho que já está disposto a lei orçamentária anual, está fazendo uma audiência pública online. Essa audiência pública, que antes era realizada somente presencial, reuniram servidores públicos e eram abertos à participação da população. Serão também pelo envio de sugestões ou pela solicitação de informações, que está através
dos e-mails que pode ser encaminhado esse relatório, câmara-de-guaicara@câmaraguaicara.sp.gov.br, ou acessando o site da Câmara Municipal de Guaiçara, www.câmaraguaicara.sp.gov.br, e no link de diretriz orçamentária para o exercício de 2025, faça o seu cadastro, que é obrigatório, e envie sua opinião sobre o que considerar ser mais importante para a cidade. Essas sugestões serão utilizadas nas alterações do Plano Plurianual 2022 a 25 e elaboração da Lei Orçamentária Anual Exercício 2025. O planejamento orçamentário tem a integração do programa do PPA, que terão as metas e indicadores quantificados. A LDO explicará as metas e prioridades para cada exercício e a LOA reservará recurso para a sua execução. Um projeto de peça de planejamento que nós temos hoje, aqui tem um modelo de como funciona o plano plurianual. O plano plurianual ele é elaborado pelo exercício de 2025 a 2025, que totalizou para a Câmara Municipal R$ 9.596.200, tá? As emendas impositivas, aqui nós temos tratado das emendas impositivas, é o artigo 29, a lei orçamentária conterá dotação para a reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos, contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, constituída exclusivamente com recurso do orçamento fiscal, equivalente a 1,30 da receita corrente líquida, que foi prevista para o exercício de 2025, sendo que 1,2 da receita corrente líquida do presente projeto para as emendas impositivas em atendimento à emenda na Lei Orgânica número 21, de 8 de 2 de 2022, a receita corrente líquida, com base a abril de 2024, teve uma arrecadação de R$ 58.474.158,71, aplicados 1,2 sobre a receita corrente líquida, totalizou R$ 701.609,91, destinado a cada vereador, total de 9, R$ 77.965,54. O parágrafo único, o valor reservado para contingência será utilizado para atendimento de passivo não previsto na lei orçamentária e emendas impositivas. E no caso de sua não utilização ou utilização parcial, seu saldo poderá ser destinado a reforço de outras dotações orçamentárias de custeio. As etapas de planejamento no orçamentário, no plano plurianual, trata das despesas com obras e serviços delas decorrentes e programas que duram por 4 anos, 3 do prefeito eleito e 1 do próximo prefeito. A Lei de Diretriz Orçamentária da LDO tem vigência anual, definindo as metas e prioridades para o ano seguinte, a partir do que foi estabelecido no plano plurianual. A Lei de Orçamento Anuais é o orçamento propriamente dito. É a previsão de todas as receitas e autorização das despesas públicas apresentada de forma padronizadas, define as fontes e receitas e detalha as despesas por órgão de governo ou por função, expressa em valores, isto é, em números. Contém também os programas, projetos e atividades que devem contemplar as metas, prioridades estabelecidas na Lei DO, com os recursos necessários ao seu cumprimento. Projeto de diretriz orçamentária, exercício para 2024, no artigo 11, para o cumprimento do disposto no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Complementar 101, LRF, o Executivo realizará audiências públicas para discussão do projeto de diretriz orçamentária, sendo que as metas e prioridades serão revistos quando na elaboração da Lei Orçamentária Anual, antes do envio do projeto da Câmara de Vereadores, no prazo fixado no caput, ficando garantido a participação popular. O rol de atividades
e operações especiais para o exercício de 2025. Nós temos 2001, manutenção da Câmara; 2002, manutenção do gabinete; 2003, manutenção do apoio institucional e governança, gabinete; 2004, manutenção da Secretaria de Gabinete; 2005, manutenção da Diretoria de Comunicação; 2006, manutenção de atividades delegada; 2007, manutenção da Defesa Civil; 2008, manutenção do Departamento Jurídico; 2009, manutenção dos serviços de contratos e licitações; 2010, manutenção da Secretaria Municipal de Pessoal; 2011, manutenção da Tecnologia da Informação; 2012, manutenção do Serviço de Arrecadação e Lançadoria; 2013, manutenção da Contabilidade e Patrimônio Almoxarifado; 2014, manutenção do Serviço de Planejamento e Orçamento; 2015, manutenção da despesa com controle interno; 0016, amortização de dívida, que são operações especiais; 17, pagamento de precatórios judiciais; 18, transferência ao PASEP; 2099, a reserva de contingência, na qual aqui também terá que ingressar as emendas positivas; 2019, manutenção da creche; 2020, manutenção da pré-escola; 2021, manutenção do ensino fundamental; 2022, manutenção do Fundeb Ensino Fundamental; 2023, manutenção do Fundeb Ensino Infantil; 2024, a manutenção do ensino médio; 2025, manutenção do ensino superior; 2026, manutenção da merenda escolar ensino fundamental; 2027, manutenção da merenda escolar ensino infantil; 2028, manutenção da merenda escolar jovem e adulto; 2026 e 29, manutenção da merenda escolar ensino médio; 2030, manutenção dos serviços de cultura; 2031, manutenção da corporação municipal; e 2023, manutenção do esporte amador; 2033, manutenção do turismo local; 2034, manutenção das festividades; 2035, manutenção da proteção social básica; 2036, manutenção da média e alta complexidade; 2037, manutenção da vigilância em saúde; 2038, distribuição de medicamentos; 2039, manutenção de serviço de água e esgoto; 2040, bloco de proteção social básica; 2041, bloco de proteção social especial; 2043, bloco incremento temporário de recursos emergencial; 2044, manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente; 2045, manutenção do Fundo Social de Solidariedade; 2046, manutenção do Serviço de Assistente Social; 2047, manutenção do Serviço de Agricultura; 2048, manutenção dos serviços com projetos de engenharia; 2050, manutenção do Serviço de Vias Públicas e Proteção à Cidade e Segurança; 2051, manutenção do logrador de próprios públicos; 2052, manutenção do transporte do CERN, Serviço de Estrada e Rodagem; 2053, manutenção da limpeza pública; 2054, manutenção da iluminação pública; 2055, manutenção do velório municipal; 2055, manutenção do Serviço de Indústria, Comércio e Desenvolvimento. Então, esses foram projetos de atividades. O rol dos projetos para o exercício de 2025 são o 1001, construção e reforma da Câmara; 1002, reforma da creche municipal; 1003, reforma do prédio escolares; 1004, reforma de prédio escolar ensino fundamental; 1005, reforma de prédios escolares Fundeb Ensino Fundamental; 1006, reforma de prédios escolares Fundeb Ensino Infantil; 1007, reforma da Biblioteca e Centro Cultural; 1008, reforma de praças esportivas; 1009, reforma do prédio da Saúde;
1010, extensão de rede de águas e esgoto. 1011, melhoria de sistema coletora de esgoto. 1012, construção de oficina municipal. 1013, construção e reforma do CRAS. 1014, melhoria do sistema de drenagem. 1015, construção e revestimento asfáltico. 1016, construção de guia e sarjeta. 1017, construção de galerias e águas pluviais. 1018, reforma e ampliação de próprios públicos. 1019, recuperação de estradas e pontes. 1020, reforma e ampliação do terminal rodoviário. 1021, infraestrutura para casas populares. 1022, extensão de rede de energia elétrica. 1023, reforma do velório municipal. Lembrando que esses rol de projetos e atividades serão revistos na execução da elaboração da lei orçamentária para 2025. Ainda o artigo 12, as previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos para as alterações na legislação, da variação do índice de preço, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante, e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos, na projeção para os 2 seguintes, aquela que se referem à metodologia de cálculos e premissas utilizadas. Nós temos dentro do projeto de diretriz orçamentária, nós temos um comparativo dos 3 exercícios anteriores. Esse é um relatório contido nas metas fiscais, onde o Executivo faz uma evolução referente ao exercício 2021, 2022 e 2023, que a arrecadação contida no exercício de 2021 totalizou R$ 42.125.769,26. Em 2022, R$ 50.968.676,29, obtendo um aumento de 4,94. E 2023, R$ 53.486.471,53. Na média apurada para a apuração de 2025, chegou-se um resultado de 12,37, um aumento de arrecadação. Já a tendência do exercício referente a janeiro a março de 2023 a janeiro a março de 2024, um percentual de aumento de 7,87. Segundo o estudo elaborado pelo Poder Executivo, com base em 2022, a previsão de arrecadação para 2024 será de R$ 62.069.852,53. Com base no orçamento de 2024, está se prevendo um déficit de arrecadação no valor de R$ 3.694.507,47. Ainda com base nos percentuais de aumento, como prevê a lei, o estudo encaminhado pelo Executivo de 2021 a 2022 obteve um aumento de 20,99%, 2022 a 2023 apenas 4,94%, o aumento da receita corrente na tendência do exercício, que é de janeiro a março, de 7,87%, e uma projeção do INPC de 3,86%. Então, a média para 2024 ficou em 9,41%. Então, nós temos uma arrecadação de R$ 62.069.852,53, aplicada essa meta de aumento de 9,41%, o orçamento que poderá chegar para 2025 será de R$ 67.913,323,17. Com base no orçamento, na previsão do PPA para 2005, está previsto um orçamento para 2025 de R$ 70.693.000. Então, esses índices devem ser revistos agora nesse mês de junho a julho, para ver se há uma modificação
nesse estudo, nessa tendência na qual será o orçamento para 2025. Acho que possivelmente terá que fazer uma revisão desses estudos, né, para se chegar se o PPA está de acordo ou não, ou fazer uma redução no PPA. Então, nós temos outro estudo encaminhado pelas metas fiscais, nós temos um total de receita líquida de 70.963, de acordo com o PPA. Em 2025, 75.930, 75.930, para 2027, 81.250. Tá? Como também a despesa vem totalizando 70.963 milhões, em 2025, 75.930 mil, e em 2027, 81.250 milhões. Eu queria abrir aos presentes se tem alguma pergunta, né, para que a gente possa estar respondendo. Se um vereador quiser a palavra. Aos internautas, eu queria saber, se quiser fazer a pergunta, pode fazer, que nós estamos com a nossa equipe aqui para receber, o que a gente pode fazer esse questionamento, né, sobre a lei de diretriz orçamentária. Então, fica aí aberto aos internautas que estão nos seguindo, estão nos acompanhando, que fique à vontade para fazer a pergunta que desejar fazer sobre a nossa aprovação da lei de diretriz orçamentária. Não tem nenhuma pergunta? Não? Não. Então, nós vamos encerrar a nossa audiência pública. Aqui, os que estão presentes. Por favor. Boa noite a todos os presentes, aos internautas. Meu nome é Ana Lúcia, eu sou uma cidadã guaiçarense e resido aqui desde 1985. Não nasci aqui, mas sou guaiçarense de coração. E cresci, estudei aqui em Guaiçara, frequentei a escola Professor Henrique Unger. Então, eu tenho um grande carinho por essa cidade e é por isso que eu estou aqui também, para representar todos aqueles que falam em nome do meio ambiente. Eu quero trazer algumas informações sobre a nossa cidade e, na sequência, eu vou fazer a minha colocação, né? Eu recebi esse convite, aliás, eu vi esse convite pelo Facebook, que foi um compartilhamento do vereador Edson. Então, eu queria até agradecer, né, por esse convite, por essa oportunidade. Tá? Então, Guaiçara tem uma legislação, um conjunto de leis em favor do meio ambiente. Em torno de 40 leis. Tá? E não vou citar todas aqui, mas eu gostaria de chamar a atenção para algumas. Uma delas fala sobre a criação do espaço árvore nas calçadas. Né? Também nós temos o Programa Municipal de Arborização Urbana. Nós temos o Projeto de Arborização Urbana, que está dizendo a respeito sobre empreendimentos. E todas essas leis, não só sobre a arborização, mas também sobre a questão
da qualidade da água, né, qualidade do ar. Nós temos previsto, inclusive no Código de Posturas do município aqui de Guaiçara, né, uma previsão em relação ao cuidado com as árvores. No capítulo 10, dos artigos 146 ao 152, ele fala sobre as queimadas e os cortes de árvores e pastagens. Eu, particularmente, tenho tido uma preocupação muito grande em relação à qualidade do nosso meio ambiente aqui em Guaiçara. Então, só para lembrar a todos, no artigo 225 da Constituição Federal, diz assim: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações. Então, é baseada nesse artigo que eu estou aqui. Guaiçara, todos sabem, ela traz um slogan, né, berço das plantas. Inclusive, esse slogan consta no hino municipal, o qual sempre é cantado pelos nossos alunos, crianças, nos eventos do município, e isso ainda reverbera, trazendo a nossa cidade como uma cidade berço das plantas. Antigamente, sabe-se que Guaiçara já teve o potencial de ser um ponto comercial como o de Olambra, né, de produção de flores, de mudas, de todos os tipos. Isso na década de 60, 50. E foi por esse motivo também, ali na região do Córrego Nita, existia a família com esse sobrenome e que justamente trouxe, né, deu nome ao córrego. Então, uma das coisas que a gente precisa também se preocupar, enquanto cidadão, é conhecer a história do nosso município, saber como que surgiu, o que aconteceu, quais foram as pessoas que já moraram aqui, né, que foram importantes para o nosso município. E isso desenvolve o sentimento de pertença. E quando a gente tem o sentimento de pertença, nós cuidamos melhor da nossa casa, no caso do nosso município. Então, é uma das coisas que eu gostaria de destacar. A importância da gente aprender ou procurar saber o que já aconteceu. E daí, caminharmos para frente. Então, o nosso município ele é composto pela Mata Atlântica, bioma Mata Atlântica. E do total que havia aqui antes, quando foi descoberto, nós temos apenas 5% de vegetação nativa, um remanescente de 5%. Então, quer dizer, a gente precisa também pensar no desenvolvimento sustentável, que significa é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem colocar em risco a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Esse conceito ele surgiu em 1987, pela Gro Blantyre. Estava tendo uma conferência e estava sendo discutido sobre o futuro, sobre o desenvolvimento. E aí chegou-se a essa conclusão, né, a esse conceito. E, em 1992, a ECO 92 ela completou. E nós chegamos até os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, precedidos pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Em 2015, surgiram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os quais, ao todo, são 17. E os municípios, atualmente, eles prevêem o desenvolvimento com base nesses objetivos. E não é só para o poder público essa responsabilidade, é também para os cidadãos
e para o setor privado. Então, aqui eu deixo uma convocação para todos pensar no desenvolvimento sustentável de Guaiçara. Mas não só pensar, agir também e contribuir por meio de programas, de projetos, ações transformadoras, não apenas no papel, mas que saiam do papel e transcendam de forma que aconteça essa transformação. Como eu falei, Guaiçara, conhecida como berço das plantas, hoje ela faz parte do roteiro turístico Coração do Tietê. Então, ela compõe o mapa turístico do estado de São Paulo, especialmente pela realização da quermesse, da festa de São João Batista. Eu não sou contra a festa de São João Batista, até porque eu sou católica, mas eu gostaria, e tenho certeza que muitos também gostariam, que Guaiçara fosse considerada parte do roteiro turístico também pelo fato de cuidar do meio ambiente, das suas plantas, das suas flores. Que bom seria se nós tivéssemos praças melhores cuidadas e também coloridas, né? A exemplo da praça lá da Coab, do CDHU, que o senhor Newton cuida tão bem. E assim, eu trago alguns pontos que eu tenho percebido enquanto cidadã sobre a necessidade da gente cuidar melhor, né? Fazer alguns apontamentos e pensar e pedir com muito carinho para que seja considerada, para que a gestão ambiental seja considerada nesse novo ano, em 2025, e conste alguns aspectos. Bom, eu tenho percebido o seguinte: eu faço a separação dos resíduos na minha casa. Tem os dias de descarte do resíduo orgânico, dos resíduos recicláveis, mas também nós temos os resíduos eletrônicos, eletroeletrônicos. E eu fiz a separação desses resíduos e fui levar lá no ecoponto. Eu passo todos os dias em frente ao ecoponto. E quando eu vi, né, que ele existia, eu falei, nossa, que bom, agora eu tenho onde descartar os meus resíduos. Faz 2 meses, mais ou menos, eu fui, depois de ter acumulado uma quantidade, eu fui fazer o descarte no ecoponto, mas, para minha surpresa, eu soube que não recebe resíduos lá. Ele existe, está lá, tem várias caçambas, mas não recebe os resíduos. Como gestor ambiental e especialista em educação ambiental, eu sei que para o descarte dos resíduos existe um custo, inclusive para os municípios, em se tratando principalmente de pilhas, baterias, resíduos eletroeletrônicos de um modo geral, lâmpadas também, né? Então, eu acredito, esse ecoponto ele foi financiado com recursos do FEIDRO. Eu acredito que faltou considerar a continuação ou a continuidade desse serviço em uma dessas leis, ou no orçamento, né? Porque, afinal de contas, precisa ter aí uma previsão do descarte, para o descarte, na verdade. Então, uma outra coisa seria o cronograma de descarte dos resíduos. Eu tenho tido dificuldades como cidadã para fazer alguns descartes. No dia 21 de maio, por exemplo, uma terça-feira, eu coloquei os meus resíduos recicláveis quando eu saí, mas não consegui. Então, a minha proposta aqui é o seguinte: para 2025, considerar a implantação de um programa municipal de educação ambiental, porque, inclusive, na legislação, na Lei 2128 de 2008, aqui de Guaiçara, que dispõe sobre a educação ambiental no município de Guaiçara e dá outras providências, diz no artigo 1º
que, para efeito dessa lei, a educação ambiental deve ser entendida como um processo que visa formar uma população consciente e preocupada com o ambiente e com os problemas que lhe diz respeito. Uma população que tem os conhecimentos, as competências, o estado de espírito, as motivações e o sentido de participação e engajamento que lhe permita trabalhar individual e coletivamente para resolver problemas atuais e impedir estes que se repitam. E diz ainda, no artigo 2º, inciso 1º, que o poder público deve apoiar na rede escolar e a sociedade também deve participar. Então, essa é a minha proposta, tá? Ela ainda tem outros detalhes, mas agradeço pelo espaço e a oportunidade. Boa noite. Obrigado pelas palavras. Eu passo agora a palavra para o Dr. Rodrigo. Tem uma pergunta do internauta. Os consórcios também têm que ser aprovados na LDO? Os consórcios têm que ser aprovados na lei orçamentária do município, que já está em andamento essa lei orçamentária. Então, nós temos que pegar dados do consórcio, se vai entrar dados, se nós temos que, para executar esse trabalho, fazer a lei, uma lei específica, se for entrar em algum consórcio municipal para esse tipo de despesa, para ser ele incluído na lei orçamentária para 2025. Na LDO não é o momento agora, mas na lei orçamentária, sim, que vai reservar dotação orçamentária para o credenciamento ou entrar aí nos consórcios. Só isso? Nossa equipe relatou somente essa pergunta e nós estamos, então, aprovando o nosso projeto de lei de diretrizes. Obrigados ao internauta, obrigadas aos presentes que aqui estão, e tenham uma ótima noite e que Deus abençoe a todos. Obrigado.
Boa noite a todos. Meu nome é Lucas Fernandes, vereador dessa Casa Legislativa. Iniciamos a segunda audiência pública do projeto de lei número 45 de 2024 sobre as Lei de Diretrizes Orçamentária 2025. Essa audiência cumpre a legislação vigente e tem a finalidade de expor à população as atividades e projetos previstos para o início de 2025, de forma a demonstrar a transparência da administração com a comunidade. Serão revistos o PPA e a LOA. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentária, é um instrumento de planejamento que tem por objetivo estabelecer as diretrizes, prioridades e metas da administração, orientando a elaboração da proposta orçamentária de cada exercício financeiro, formado pelos orçamentos fiscais, de investimento, das empresas públicas e da Seguridade Social. Deverá compatibilizar as políticas públicas, objetivos e metas estabelecidos no plano plurianual e as ações previstas nos orçamentos para a sua consecução, promovendo um prazo compatível, um debate sobre a ligação e a adequação entre receitas e despesas públicas e as prioridades orçamentárias. Os critérios para elaboração da LOA, terão de ser necessariamente os contidos na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal, nas legislações infraconstitucionais, nas leis municipais, se houver, e obrigatoriamente ser compatível com o PPA. Exigências legais. Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 165, inciso 2º e parágrafo 5º ao 8º, impõe ao administrador a obrigatoriedade da elaboração do planejamento orçamentário, cuja regulamentação foi estabelecida através do artigo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, a própria Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei nº 4.320, de 64, bem como o Estatuto da Cidade e leis municipais, delineiam conteúdos para o planejamento municipal e a obrigatoriedade da compatibilização com o PPA. Artigo 165, parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que modifiquem somente pode ser aprovado caso sejam compatíveis com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Indique os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas excluídas que incidem sobre dotação para pessoal e seus encargos, serviço de dívida, transferências tributárias constitucionais para estados, município e Distrito Federal, ou sejam relacionados com a correção de erros ou omissões ou com dispositivos do texto do projeto de lei. Artigo 166, parágrafo 4º.
As emendas ao projeto de lei orçamentária não poderão ser aprovadas quanto incompatíveis com o plano plurianual e a lei de diretriz orçamentária. Artigo 167. São vedados o início de programas ou projetos não concluídos na lei orçamentária anual. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Lei de responsabilidade fiscal. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desse documento. Artigo 48. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante 1. Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos planos de lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Para quem acompanha a página ao vivo aqui agora, essa audiência foi publicada no Diário Oficial do Município, no Jornal da Cidade, no site da Câmara e nas redes sociais da Câmara Municipal. Emendas impositivas. Artigo 29. A lei orçamentária conterá dotação para reserva de contingência destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, equivalente a 1,3% da receita corrente líquida que for prevista para o exercício de 2025, sendo 1,2% da receita corrente líquida do presente projeto para emenda impositiva em atendimento à Lei Orgânica número 21 de 8/2 de 2022. Parágrafo único. O valor reservado para contingência será utilizado para atendimento dos passivos não previstos na lei orçamentária e emendas impositivas no caso de sua não utilização ou utilização parcial. Seu saldo poderá ser destinado ao reforço de dotações orçamentárias de custeio. Etapas do planejamento orçamentário. Plano plurianual, PPA. Trata das despesas com obras e serviços delas decorrentes e programas que durem por 4 anos, 3 do prefeito eleito e 1 do próximo prefeito. Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, tem vigência anual definindo as metas e prioridades para o ano seguinte, a partir do qual foi estabelecido o plano plurianual. Etapas do planejamento orçamentário, Lei de Orçamentos Anuais, LOA. É o orçamento propriamente dito, é a previsão de todas as receitas e autorização das despesas públicas, apresentada de forma padronizada. Define as fontes de receita e detalha as despesas por órgãos de governo e por função. Expressa em valores, isto em números. Contém também os programas, projetos e atividades que devem contemplar as metas e prioridades estabelecidas na LDO, com os recursos necessários ao seu cumprimento. Projeto de Diretrizes Orçamentária, Exercício 2024, artigo 11, parágrafo único. Para o cumprimento disposto no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, o Executivo realizará audiências públicas para discussão do projeto de lei de diretriz orçamentária, sendo que as metas e prioridades serão revistos quando a elaboração da lei orçamentária anual, antes do envio do projeto da Câmara de Vereadores no prazo fixado no caput, garantindo a participação popular. Artigo 12 da Lei nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer fator
relevante e serem acompanhados de demonstrativos de sua devolução dos últimos 3 anos, da projeção para os 2 seguintes àquele que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. Aqui um exemplo comparativo dos 3 anos anteriores das metas fiscais. Obrigado pela participação. Tem alguma pergunta, equipe? Eu posso fazer uma pergunta, Nilson? Você que está nos assistindo, se quiser mandar alguma pergunta, alguma sugestão, a gente vai estar fazendo a leitura aqui agora. Para vocês que estão nos assistindo entender, em 2022 a nossa Câmara aprovou a questão das emendas impositivas. E a dúvida minha como vereador, Nilson, é a seguinte: em 2023, os vereadores destinaram alguns recursos e eles não foram executados no prazo. Porém, durante o ano, o prefeito não se manifestou falando se era inviável tecnicamente ou sugerindo que o vereador mandasse para outro lugar. Veio só um ofício para a Câmara em 2024, já tinha passado o prazo do anual. Então, a gente queria saber se esse recurso que foi empenhado naquela época, ele vai para algum lugar, dá para usar naquela mesma emenda destinada, ou ele se perde ou o prefeito pode usar de outra maneira? Os recursos da emenda impositiva são utilizados para cada sua emenda impositiva. Eles não são retirados do projeto ou atividade, eles não são retirados e remanejados para outro tipo de despesa. Não, isso o Executivo tem preservado. Todas as emendas encaminhadas ao Executivo são abertas através de uma ficha específica, né, como emenda positiva, e elas não são retiradas nem anuladas para suprir uma outra necessidade que ele venha ter no exercício. Aos presentes, alguma pergunta? Aos internautas? Não há pergunta, nós estamos encerrando, né, a aprovação da nossa Lei de Diretriz Orçamentária. Muito obrigado, uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.